Muito boa noite, seja bem-vindo a Pontos de Vista. Aos domingos, já sabes, cá estamos para olhar então para aquilo que são os principais acontecimentos ao longo da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite, José Jaime Coano. Boa noite, Fernando, que está de volta depois de uma semana. Espero que já esteja totalmente recuperado. Vou começar precisamente pelo Fernando, o assunto da semana. Escolheu então o caso da criança acorrentada pelo pai, que foi reportado amplamente pelos meios de comunicação social. Eu escolhi este caso chocante, que acho que foi acompanhado pelos telespectadores moçambicanos de norte a sul do país, porque é um caso paradigmático, ou seja, claro que toda a gente fica chocada de conhecer que uma criança viveu tantos anos acorrentada na sua casa e pela sua própria família. E o meu ponto não é tanto esse, mas nomeadamente uma intervenção de um jovem psicólogo em relação e em torno deste assunto. E isto me parece muito relevante, ou seja, aquilo que ele levanta é o seguinte: este pai faz isto para essa criança porque, eventualmente, os nossos mecanismos de saúde pública, os nossos mecanismos de lidar com este assunto são tão deficientes que levam as famílias a tomar este tipo de atitudes extremas em relação aos seus familiares. Portanto, é chocante, mas esta é a maneira como esta família resolveu lidar com este assunto, independentemente de como a sociedade, de como as instituições públicas têm ou não têm capacidade para lidar com este assunto. Claro que o senhor foi preso, foi humilhado, foi algemado, eventualmente vai ser julgado por maus tratos. Agora, será que nós temos capacidade para dar resposta a estas situações? Este é um ângulo da situação. O outro ângulo, não só em relação a este caso, mas em relação a todo um crescente número de casos de violência doméstica, de problemas de incesto, de violentação de menores nas casas dos familiares, são também importantes e mostram a evolução da nossa sociedade, no sentido de dizer isto não são casos novos, mas a evolução que nós estamos a sofrer, a própria mediatização destes problemas trazem à ribalta este tipo de problemas e, portanto, o bater na mulher ou bater no marido, violentar uma criança, a violação sexual pelos familiares, hoje é um assunto importante, é um assunto latente na nossa sociedade. Não é que nunca foi, sempre foi, só que estava escondido. Então, eu penso que precisamos de continuar a questionar estas coisas se nós queremos também soluções para estas coisas, nomeadamente questionarmos se as nossas filhas nos telefonam da Suíça, da Tailândia, do Brasil, o que é que estão a fazer na Tailândia, o que é que estão a fazer no Brasil. Ou seja, não é só quando a pessoa fica presa na Tailândia que temos que despachar o ministro Oldemiro Balói para ir resolver lá um problema de ameaça de pena de morte. Mas estas perguntas têm que ser corajosamente feitas. O que é que a nossa gente foi fazer no Brasil, em Angola, na Suíça ou na Tailândia, quando nem sequer tem meios para chegar a esses países? Muito bem, o Sr. Jaime também escolheu os resultados da seleção dos secretários permanentes dos ministérios que foram anunciados então na última semana, também nos mídias. Boa noite e boas-vindas ao Lima, de volta. Eu escolhi este tema, a seleção dos secretários permanentes dos ministérios, que está no âmbito do que tem sido hábito de tempos em tempos, não só avaliá-los, mas também abrir concurso para a sua seleção. Mas por que este tema? Porque tem sido hábito, no início de cada mandato, nós termos dois processos simultâneos, normalmente. Um deles é que o presidente normalmente cria novos ministérios. O outro é este, é que os novos
ministros normalmente selecionam o novo secretário permanente. Ora, a ideia de secretário permanente, como o nome aqui sugere, ela dá uma ideia de estabilidade da máquina, ou seja, deve ser alguém que a ideia, ao menos original, é que fique a cuidar da parte administrativa do setor. Inclusive, em certos países, é o secretário permanente que introduz o ministro ao funcionamento da casa. Aliás, o ministro muitas vezes pode ser alguém que não é da área. Isto, no meu entender, tem como efeito duas coisas. É que, no início do mandato, normalmente temos um processo de reestruturação da máquina toda, que isto leva tempo. Ao mesmo tempo, também nós temos a falta dessa estabilidade da componente administrativa da máquina. E, consequentemente, isto faz com que, pelo menos num ano, muitos setores fiquem sem, de fato, estar a implementar os seus planos. E a gente sabe muito bem que o 5º ano vai ser, essencialmente, um ano eleitoral. Então, eu penso que era importante haver uma reflexão profunda em relação a este ponto, porque tem implicações no desempenho da máquina administrativa. Há cerca de 10 anos, no âmbito da reforma do setor público, já se pensou na ideia de se ter uma macroestrutura do governo. O que era isto? Era, pelo menos, ter alguns setores-chave, okay, que fossem reflexo das funções-chave do Estado e que essas áreas tivessem o mínimo de estabilidade para que, quando viesse um novo chefe de Estado, não houvesse este processo que às vezes torna-se penoso, de uma instabilidade da máquina em que órgãos mudam de um sítio a outro, áreas, e isto, sem dúvida, acaba tendo uma grande implicação em termos de desempenho da máquina. Então, creio que já é tempo de a nossa classe política pensar seriamente na funcionalidade de nós termos sempre que inicia um novo mandato este tipo de processos. Na verdade, quando foram introduzidos os cargos de secretários permanentes, pretendia-se exatamente aquilo que o Zé já me está a dizer. Não, exatamente. Pois, os secretários são permanentes, são os donos, na essência, da casa, os que fazem toda a gestão administrativa da casa, uma vez que os ministros vêm fazer a parte política. A parte política. Justamente. E, portanto, é suposto serem os que conhecem a casa, os cantos da casa, como foi dizer-se, e que a questão que se coloca é que não podem estar no mesmo ciclo dos ministros. Não podem estar. Pois, tem de estar ali numa fase em que são transversais a um e a outro governo que entra, para permitir que possam então fazer esta socialização a qualquer um dos que entram. Mas cá está. Porque é que cada ministro quer ter o seu primeiro secretário? Mas porquê? Porque justamente a função do ministro, que deveria ser política, muitas vezes torna-se uma função administrativa de controle e gestão de recursos, o que é errado. Esse é que é o ponto central. Então, porque este é um modelo que nós o adotamos muito lindamente, mas não o estamos a implementar na essência. Não estamos exato. Porque a ideia era abstrair o ministro das questões administrativas para ele se encarregar das questões políticas. E as questões políticas, quando o ministro sai, as questões administrativas do funcionamento da casa, elas mantêm-se. Portanto, na prática não há ali porque, em última análise, toda a visão de uma hierarquia top-down, em que o ministro comanda tudo, não foi afastado. Talvez o exemplo não seja o melhor, mas já a falta de melhor socorro-me do exemplo do Conselho Constitucional, em que o Presidente do Conselho Constitucional começou a guerrear o secretário do Conselho, exatamente porque o secretário, no cumprimento do seu mandato, barrava determinadas decisões ou determinadas imposições do próprio Presidente do Conselho Constitucional. Ora, o secretário estava a fazer o seu papel, mas como continuamos com este
esta concepção que o Sim, na ministro prática, pode... qualquer ministro quer ter é certo que há um concurso público, mas qualquer um quer ter a sua medida. Agora assumindo-se que eles, de tempos em tempos, devem ser submetidos a um concurso público, que pelo menos seja transversal ao início dos mandatos, ou seja, não pode coincidir uma situação em que você tem um novo ministro e tem também um novo vice-ministro, gestor administrativo, entre aspas. Quer dizer, são duas figuras. É claro que há áreas em que são pessoas que já estão lá há anos, mas só que há casos em que nós vamos ter secretários permanentes novos que não são da área para a qual eles foram indicados. Então, isto penso que é crítico sobre até para garantir transparência na gestão da coisa pública. Porque o secretário permanente deve ser o garante das regras administrativas do funcionamento da máquina estatal. Então, por causa disso, é que ele deveria se abstrair um pouco mais desses ciclos eleitorais. E não ficar a ideia de que eu sou o secretário permanente do ministro X. Sim, é secretário permanente como carreira da própria administração pública. Não... Mas fica aí um bom TPC para a nossa ministra Carmelita Namachilua da Administração Pública, que é o pelouro dela que cuida disto, para de facto uma reflexão numa altura em que as questões de transparência cada vez mais estão a ser levantadas na governação. Cá está então um ponto que é de facto muito importante. Muito bem, vamos avançar nos temas que nós elegemos para esta noite. Pronto, um tema que nós elegemos, vamos começar por olhar para o futebol. Os nossos mambas voltaram a perder, Fernando Lima, hoje na fase de qualificação para o CAN 2017 com o Ruanda, ou seja, qualquer um já nos bate com muita facilidade até no nosso próprio estádio. Bem, eu não quero ser sempre ter este discurso de disco partido, mas a questão de fundo continua a manter-se e vai continuar a manter-se. As nossas seleções têm que refletir um trabalho de fundo e um trabalho de crescimento da base até ao topo. Se continuarmos com estes remendos, indo buscar aqui e ali para tentar dar um arzinho da sua graça para o nosso orgulho nacional. De vez em quando temos alguns sucessos, outras vezes nem tanto, aliás, na maior parte dos casos é raro o sucesso, mas isto são soluções remendadas. E eu acho que alguém tem que começar, e não vi neste governo e não vejo nestes ministros do pelouro nenhum rasgo nesse sentido de medidas de fundo em relação ao desporto, nomeadamente em relação ao desporto, o desporto nas escolas, o desporto nos bairros. É aqui que se vão buscar os talentos, que se formam os talentos, as crianças, eventualmente o desporto escolar, eventualmente infraestruturas desportivas nos bairros e nas escolas. Claro que isto custa tempo, custa investimento, mas de algum lado nós temos que começar. O pior é que não estamos a começar de lado nenhum. Portanto, há um desligamento completo nós entre o desporto que se faz na escola, o que se faz na alta competição dos clubes. Existe um sistema mafioso montado no desporto moçambicano que gira em torno das federações e parece que os ministros ou o Ministério serve para, digamos, trocar cortesias com essas várias federações e os vários lobbies que gorgitam à volta das diferentes federações. As federações não são do desporto. Era preciso, inclusivamente, olhar até mais para os clubes, mas para além dos clubes, as escolas e os bairros. É aqui que eventualmente está o segredo, e o segredo também no sentido de olharmos para todo o país. Inclusivamente o Moçambola, de algum modo, e com todas estas mazelas, porque a maior parte das equipas de Moçambola não tem equipa de juvenis, não tem equipa de infantis, não tem equipa de júniores, não tem equipa de reservas, mas mostra como a população neste caso, gosta de futebol e como o futebol é um elemento massificador. E isto são
também nós que estamos a toda hora a falar da unidade nacional, são elementos importantes em termos de unidade nacional. Então, vale a pena apostar mais no desporto fora da cidade de Maputo. Mas eu vejo ainda muito pouco e muito pouca ousadia no Ministério da Juventude e de Esportes em relação a isso. E claro que é simpático o Ministro falar com a seleção, ir incentivar os jogadores, trazermos os jogadores que estão fora de Moçambique para integrar. São passos importantes, passos importantes que foram dados no sentido mais estruturante da própria seleção, mas não chega, não basta, e estes resultados que temos com seleções como o Ruanda refletem exatamente essas mazelas do futebol e do nosso desporto. Ou seja, como nós já analisamos, se faz o nosso desporto, corremos o risco de ser repetitivos, portanto, temos que dizer exatamente a mesma coisa. Olha, o desporto não pode se abstrair do resto do nosso país. Ora, num contexto em que o governo aprovou, penso que foi uma proposta de lei para que os clubes e as associações tornem-se empresas, creio que é importante nós termos uma maior sensibilidade em relação ao desempenho, inclusive nesta área. Ora, eu lembro que, creio que foi nos anos 90, ao início da década passada, que a nossa seleção chegou a estar em 47º lugar e depois de lá só despencou. Quer dizer, e no meio disto tudo, nós temos pessoas que dirigem o nosso futebol e que são reeleitas sem nenhuma consideração sobre o ponto de vista de desempenho. Lembremos-nos que o atual presidente prometeu apurar para o CAN e apurar para o Mundial. Mas mesmo assim, mesmo sem ter alcançado esses objetivos, havia cogitado recandidatar-se. E acho que aqui há um elemento perverso, a forma como se manipula as associações provinciais, que de forma sistemática, sem nenhuma consideração em relação a objetivos de desempenho, vão votando, não sei em quem, ou melhor, não sei porquê, tendo em conta que quando nós olhamos para esses últimos anos, estamos a ver que de fato a nossa seleção está a cair dramaticamente do seu desempenho. Creio que é importante que também as associações, os clubes tenham maior sensibilidade e, de fato, elegerem pessoas que tenham capacidade reconhecida para, de fato, tirarem dessa vergonha que já até o Ruanda, quem é que falta agora? Quer dizer, qualquer seleção que se encontre conosco derrota-nos. Isso já é demais. Acho que estamos mesmo. A nossa seleção já falhou as últimas 3 edições do CAN, 2012 na Gabão, Guiné Equatorial, 2013 na África do Sul, 2015 na Guiné Equatorial, e portanto perfilámos-nos para o 4º CAN consecutivo sem marcarmos presença lá. A questão que toda a gente se coloca é, num país com tanta paixão pelo futebol, particularmente, pelo desporto em geral, pelo futebol em particular, o que é que falta para nós colocarmos nos caris isto? Vemos, nas semanas que antecedem estes jogos, vemos ações de populismo político de eficácia duvidosa. Nós vemos os ministros, vão visitar as equipas a treinar e tudo. Ou seja, há um efeito psicológico que se pretende ali, mas quando o trabalho de base da organização do desporto, e falta já há muitos anos este trabalho de organização. Eu trabalhei muito, particularmente no desporto como jornalista, já há vários anos, 93, 90, por volta do ano 2000. E os problemas que se colocavam naquela altura são os mesmos que se colocam até hoje. Portanto, quando eu ouço as pessoas que estão acompanhando o desporto a queixarem-se, é como se me estivesse a falar de um disco riscado que não acrescenta rigorosamente nada em relação ao que acontece. O que é que falta, Fernando? Não, o que é que falta, repito, trabalho de base, mas ainda mais uma questão, e aqui há muita mistificação, e uma parte da mistificação, inclusivamente, começa na própria comunicação social, porque também há uma própria
máfia da própria comunicação social desportiva, que muitas vezes também é parte do problema de não levantar as questões, de ter problemas de clubite, de lobbies intestinos em relação ao próprio desporto. Ora, a questão, uma das questões de fundo é os nossos atletas não são atletas deslumbrantes. Não temos, por exemplo, não podemos dizer que temos uma equipa, um Dream Team, e que é o treinador que não é bom, que não é um bom condutor de homens. Não, os nossos atletas têm muitas deficiências técnicas, têm muitas deficiências físicas, e isto é decorrente de como fizeram a sua formação e como chegaram ao escalão sénior, e portanto sem ovos não há omeletes, e é aqui que estão as questões fundamentais. Por exemplo, os passos que nós demos no basquete têm a ver com muito trabalho que foi feito destes miúdos que jogavam nas escolas, que usavam todos os seus tempos livres para jogar basquete, até chegarem ao nível de perfeição que, mesmo em termos de patamar africano, muitas vezes não nos deixam ficar mal. O fenómeno do basquete na Beira, isto não é por acaso que surgem todos estes miúdos na Beira a fazer um bom basquete, porque há algum trabalho de base que foi feito. Ora, esta coisa, a ideia do Matateu, do Coluna, do Eusébio, isso faz parte da nossa história, são legendas, os tempos são outros, não é que uma pessoa estala os dedos e surge o Eusébio, não é possível nós outros da independência olhamos para o Gil, para o Luís, para o Nito, não há nem sequer ao nível do Gil, do Luís, do Nito, dos Mabjaias, do Joaquim João, dos Caltons. Cada vez o nivelamento é cada vez mais por baixo. Ora, há alguma razão para este nivelamento ser por baixo e não por cima. Ou seja, o que é que precisamos de fazer? Já mudamos de ministros, nós temos dois ministros jovens, temos o Alberto Coutumula, temos o Flávio Azinheira, dois jovens, já tivemos velhos, adultos, agora temos jovens, mas em rigor não está a mudar nada. Penso que é importante regulamentar o associativismo desportivo, como Lima bem disse, não se pode fazer, quer dizer, o nosso desporto nos últimos tempos não tirou nenhum grande talento. Dos poucos que existem, claro, existem uns e os outros, temos o Tico-Tico, mas é um futebol que se baseia mais ou menos nesses poucos nomes que nós temos. Nos falta toda uma estrutura. E se nós formos a prestar atenção aos clubes, vamos ver que nos últimos tempos muitos clubes têm passado muito mais tempo em brigas entre sócios, sem contar também com a venda, em alguns casos polêmicos, do seu património, como campos e outros. Então, se não há nenhuma regulamentação sobre como é que esses clubes devem, de fato, operar ao ponto de fazerem negociatas com campos de futebol, não? Quer dizer, há toda uma estrutura aí que não existe. Então, seria por milagre que um futebol que está a este nível de desorganização saísse alguma coisa com alguma solidez. Então, creio que é importante. Eu não vi esta lei, aliás, esta lei que é a Lei dos Estados, proposta de lei, mas este elemento de regulamentação de como é que devem funcionar os clubes e as associações, creio ser de capital importância. Porque aqueles que de fato não têm nenhuma estrutura, creio que não faz muito sentido que se promova a ideia de que os clubes podem ser sítios em que as pessoas
que usam-nas para que as pessoas possam ter ganhos próprios. Então, acho que aqui falta mesmo uma certa disciplina nesta área para que, de fato, possa-se estimular estes clubes, entanto que empresas a apresentarem resultados, não só pelas normas, mas também a própria massa associativa para que tenha algo a dizer para que esses clubes tenham um melhor desempenho. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema. Eu sei que o desporto é emoção. No próximo jogo, se ganharmos, vamos esquecer completamente que os problemas existem, até nova derrota, e vamos voltar a fazer uma reflexão. Fernando, vamos avançar para o segundo tema. Começou hoje a Cimeira da União Africana na África do Sul, marcado por mais do que a Cimeira, marcado pela presença do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que, como se sabe, há um mandato do Tribunal Penal Internacional contra si já há vários anos. Sucede que está em território sul-africano, que é precisamente um dos subscritores deste tratado que cria o Tribunal Penal Internacional. E hoje a imprensa sul-africana anunciava então que um tribunal sul-africano emitiu um despacho que impede o presidente sudanês de sair da África do Sul na sequência destas acusações. Fernando, o que é que podemos augurar? Bem, eu acho que vai ser um caso muito interessante. Por um lado, pelo ponto de vista legal. Al-Bashir, nos últimos anos, tem feito muito poucas visitas, mesmo no continente africano, exatamente temendo este tipo de represálias, e no passado, inclusivamente, evitou visitar a África do Sul, porque a África do Sul, sendo uma das grandes potências africanas, também tem grandes responsabilidades internacionais, integra habitualmente missões de paz em todo o continente africano e, portanto, não assobia para o ar habitualmente em relação às convenções internacionais e às resoluções internacionais. Portanto, do ponto de vista legal, e tem um sistema legal sólido, não obstante, nós sabemos de todos os problemas que tem enfrentado, nomeadamente as pressões do poder político, do ANC, sobre toda a estrutura legal e do judiciário sul-africano, muitas vezes utilizando-se o cajado político de ser ainda uma estrutura muito dominada pela herança do apartheid. De qualquer forma, o Estado de Direito é uma regra importante na África do Sul e será interessante seguir este aspecto. Há um teste para a própria União Africana, para os próprios países africanos? Absolutamente. Depois há um problema mais, digamos, folclórico, que vai ser uma série de proclamações de hipernacionalismo africano, nomeadamente das acusações habituais contra o TPI, que só persegue africanos, que é um tribunal racista, só há violações de direitos humanos em África e, portanto, em última análise, desculpabilizando os nossos ditadores domésticos, desculpabilizando todas as violações e crimes que são cometidos no continente africano. Zé Jaime, como é que acha que sai desta Jacob Zuma, em particular como anfitrião, mas a União Africana toda ela em geral, também tendo em conta aquilo que o Fernando já estava aqui a dizer, relativamente à ideia que existe sobre o TPI em África? Nós temos aqui duas forças contrárias, eu creio. A primeira é essa ideia de uma África do Sul que tem as pretensões de ser potência mundial. E isto implica ela ter algum alinhamento com a agenda internacional em relação a certos assuntos como este aqui, portanto, a questão do TP. Por outro lado, nós temos a questão da forte oposição dos africanos, que inclusive já houve encontros em que os líderes africanos cogitaram sair em bloco do TPI. Então, essas duas forças
contrárias. Quer dizer, o peso relativo de cada uma delas é que vai ditar o que, determinar como é que vai se ser sai feito. desta situação. Mas o meu palpite em relação a isso, acho que não é verossímil que nós esperemos que Jacob Zuma entregue o Omar Bashir. Porquê? Porque isto seria... Ainda se fosse uma visita de Estado, pois, seria uma cimeira da União Africana. Seria um elemento enfraquecedor da União Africana, porque, como antes disse, sendo a TPI um assunto polêmico dentro dos membros da União Africana, não faria grande sentido e não seria compreendido que, justamente no encontro da União Africana, um dos seus chefes de Estado fosse entregue à TPI. Então, creio que vai-se tentar encontrar alguma brecha legal para que Omar Bashir possa sair disto, mas, sem dúvida, isto lança um forte aviso a outros líderes que, mesmo estando na África, certamente devem prestar muito cuidado. Então, o efeito disso, certamente, é de que, quer dizer, penso, é de que provavelmente a União Africana começa a ter nisso um dos pontos da sua agenda nos próximos tempos, sobre como é que ela vai se posicionar em relação à TPI, se Então, já feito aqui um dado e importante. a posição que ela toma em relação Há um tribunal sul-africano que emite um despacho a impedir o presidente... Mas aí está ao lado da excepcionalidade sul-africana em termos da algo independência que das suas poderia acontecer instituições. num outro país. Sim. Não existe. Então, este são confronto forças... entre dois órgãos de soberania, neste caso os tribunais, o Poder Executivo, como é que acha que se resolve? Mas só que nós já vimos como alguns casos, mesmo o caso do Zuma aqui, vimos o Kanja Gate, então creio que, como aliás é óbvio, isto é uma questão política de dimensões continentais e a nível da União Africana. Portanto, a forma como este assunto for gerido, ele vai dizer muito sobre a União Africana e eu não creio que haja uma forte base de apoio dentro da União Africana para que este mandato possa ser cumprido. Então, acho que vai haver, se isso for feito, vai haver uma forte decisão dentro da União Africana. Até porque, curiosamente, um dos pontos que está em cima da mesa é a questão do mecanismo africano de divisão de pares, que é um mecanismo que implica uma autoavaliação dos países e que se predisporem a uma autoavaliação e depois se colocarem perante os outros membros e serem, digamos, avaliados no processo desta avaliação. E um dos pontos, digamos, fracos da nossa democracia como países africanos tem a ver justamente com esta questão da aplicação das leis. Sim, mas quer dizer, é que de umas décadas para cá, qualquer país que exista gosta de ser chamado de democrático. Nós temos a República Democrática do Congo, nós temos a República Democrática da Coreia, nós temos tantos outros. Agora, o fato de terem democrático no nome não quer dizer que eles não sejam democráticos. Então, o MARP, acho que até certo ponto está a ter um pouco este lado formal. Ou seja, dos mais de 30 países que neste momento estão no MARP, alguns, de fato, fizeram a sua autoavaliação, mas quase no geral, pouquíssimos países, de fato, implementam os planos nacionais de ação. Então, incluindo nós próprios. Nós idem. Então, neste contexto, creio que, mesmo com esses valores todos, ainda falta muito para que eles possam, de fato, ser efetivos. Então, creio que Bashir, de alguma forma, vai ter um forte apoio dos seus pares para que ele possa sair deste imbróglio onde ele se meteu. Fernando, como é que olha para esta questão do mecanismo de avaliação de pares? Um mecanismo para o qual aderimos pomposamente, mas da avaliação para a componente prática de implementação destes mecanismos, estamos tão iguais aos outros? Não, eu acho que, no cômputo geral, foi um exercício muito positivo. Eu sei que houve um grande nervosismo
sobretudo da parte do governo, como é habitual em relação a este tipo de avaliação, nomeadamente por ser um novo tipo de avaliação, depois pelos termos de referência da própria avaliação, inclusivamente as críticas de que os modelos de avaliação decorriam muito de modelos ocidentais. Mas o que é certo é que Moçambique foi quase um dos países pioneiros em submeter-se a uma avaliação. Parece-me que houve um trabalho sério, foram escolhidas pessoas com algum perfil de independência, ou seja, fugiu-se um pouco aos cânones habituais de ser tudo do Partido Frelimo e de ser tudo gravitando na área governamental. Portanto, tentou-se dar um sentido mais de independência. Os próprios debates foram muito mais abertos. Portanto, acho que houve uma evolução positiva. Inclusivamente, e eu sei que o Dr. Lourenço do Rosário é muitas vezes visto como uma pessoa controversa, porque é do Partido Frelimo, mas por outro lado faz declarações que nem sempre agradam aos seus camaradas, mas eu acho que assumiu uma posição corajosa ao liderar este processo, e temos um relatório que não nos envergonha muito. Agora, como diz o Zé Jaime, uma questão é fazermos um relatório bonito e depois passarmos à implementação. E aqui temos os nossos próprios problemas. Aliás, se olharmos e pusermos na mesma plataforma, quer a Agenda 2025, quer a avaliação do MARP, quer as nossas próprias idiosincrasias no debate com os doadores, nomeadamente sobre governação, sobre transparência, os problemas estão sempre lá. E ainda ontem à noite o professor Lourenço do Rosário nos lembrava das nossas limitações, nomeadamente em termos de diálogo político, em termos de resolução de conflitos, em termos de conflitos de terra e em termos de problemas de transparência e de governação, que são de facto os nossos calcanhares de Aquiles. Não são, alguns deles são problemas transversais a todo o continente africano, mas eu diria que este é talvez dos exercícios que foi feito em Moçambique com algum sucesso, e em que à partida havia muito ceticismo que conseguíssemos avançar tanto e que houvesse espaço político de debate para se avançar em matérias tão delicadas, nomeadamente quando temos sempre este manto do que é, do que pode ser e do que é e do que não pode ser. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo. Vamos então daqui a pouco para seguirmos outras matérias na segunda parte deste ponto de vista. Não sai daí. Até já. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu, das 18 às 19h30. Os ecos da Operação Produção continuam. Responsáveis também da Operação Produção, sei que algum deles está vivo, que faça tudo para trazer os nossos filhos para cá. Esta semana trazemos a parte analítica da história, inclusive com memórias de personalidades que tomaram parte ativa no processo. Recebemos também uma parte das pessoas da Operação Produção, mas eu não me lembro estatisticamente, mas em relação aos trabalhadores que lá estavam, era uma minoria. O Zucula defendeu-se porque estava armado. Podemos dizer que falhou, mas a ideia era correta, né? É isso que queremos.
Zé rasca e mata. Na linguagem de hoje, o que se passou foi uma violação clara de direitos humanos. Algo pode ser feito, nomeadamente do ponto de vista material, para ajudar essas famílias que em muitos casos foram vítimas de equívocos. Defenderia uma reedição da Operação Produção? Espero por si. Houve quem olhou para o médico ao longo destes 40 anos? O médico, o militar e o professor foram aqueles quadros que estavam na periferia da periferia do país. Existe falta de medicamentos, você ainda vai criar mais unidades sanitárias. A guerra, de facto, teve um efeito devastador no serviço de saúde. Os desafios são enormes. O nosso país, para além da guerra, tem uma epidemia de sida tremenda que consome imensos recursos. A greve dos médicos, a primeira em 40 anos, nunca tínhamos visto uma coisa igual. A situação econômica do país mudou, a conjuntura social também mudou. Esta situação de pobreza não é uma situação que está distribuída para todos. Médicos vão para a Europa, vão para grandes hospitais onde vão se formar e voltam para uma realidade que é pobre. O sentimento de frustração profissional que tem é bastante elevado. Muito bem, estamos já na segunda parte, vamos avançar para o outro assunto que marcou a agenda da semana. A RNAM reuniu-se em Conselho Nacional na cidade da Beira, com decisões estruturantes do ponto de vista de impacto para o diálogo político e a estabilidade política no país. A RNAM anunciou então que vai governar a força nas províncias onde ganhou e que pretende então criar uma polícia e forças armadas no âmbito do seu projeto das autarquias locais. Vou começar a dizer, Jaime, o que sinais é que significam estes que vêm deste Conselho Nacional da RNAM? Bom, primeiro é um sinal de que a RNAM está penso que já está num beco sem saída. Portanto, ela chegou a um ponto tal em que ela precisava tomar alguma decisão, tanto para sinalizar ao governo, assim como também a sua base de apoio. Agora, eu sinto que aí existe alguma hesitação no que ela diz. Não está claro, porque se por um lado diz que vai tomar à força as 5 províncias onde ela ganhou 5, 6, às vezes 5, às vezes 6, por outro lado ela diz que vai ressubmeter o projeto das autarquias provinciais, agora incluindo as outras 5 que estavam fora. Ou seja, parece-me que ainda está num jogo de pressão, neste momento. Até porque quem vai atacar nunca avisa. Justamente, nunca avisa. Então, é especialista nesta guerra de guerrilha. Portanto, não me lembro alguém dizer, vou esta noite atacar na tua casa depois. Justamente. E aí eu penso que é onde está a grande questão. É nas entrelinhas. O que é que isto quer dizer? Agora, o ponto é que, quando eu olho para a reação e a forma como o governo gera este assunto, sinto que o foco é tentar derrotar a RNAM, portanto, enquanto partido e enquanto força armada. Mas, ao mesmo tempo, embora o nosso chefe de Estado tenha dito, penso que foi na semana passada que esteve em Nampula, ou esta, eu não lembro mais, que é preciso que as populações não encorajem aqueles que querem a divisão do país. E creio que este é um elemento fundamental que é preciso ter-se aqui em conta. Uma coisa é a estratégia para esvaziar o discurso e a estratégia da RNAM, outra coisa é a base social deste conflito e a base social que a RNAM criou para justamente fundamentar este
projeto que ela neste momento está a apresentar. Mesmo que o governo seja bem sucedido, eventualmente seja militarmente ou por outra forma derrotar a Renamo, ainda fica uma questão muito sensível aqui a se resolver. Portanto, esta base social de pessoas descontentes que, de certa forma, podem ter-se revisto na reivindicação da Renamo. E não são só pessoas simples. Repito, também há elites locais que esperam ver uma reflexão profunda sobre o processo de descentralização. Agora, o ponto aqui é, o que é que o governo fará em relação a estes outros atores que não estejam nesta lógica militar, estritamente militar, da Renamo? Quer dizer, o que é que significa aquilo que a bancada da Frelimo disse quando reprovou o projeto das autarquias provinciais, quando disse que era importante discutir a descentralização, mas com um grupo muito mais amplo? E creio que isto é de capital importância, porque muitas vezes fica-se com essa ideia de que a questão fundamental é derrotar e eventualmente neutralizar as pretensões que a Renamo apresenta. Mas creio que existe uma questão social e política muito mais profunda que transcende a própria Renamo, que deve ser vista com muito mais atenção como parte da estratégia de saída desta crise. Fernando, como é que olha para este cada vez mais esticar da corda de parte a parte, uma radicalização que se vai assistindo neste diálogo político? Ainda não sei se ainda poderíamos chamar de facto de diálogo. Certo, eu acho que há elementos positivos e negativos. Do ponto de vista positivo, acho que é importante assinalar que a Renamo, que habitualmente é acusada de ser um partido com excesso de caudilhismo, ou seja, o líder que representa tudo e o líder que faz tudo, de chamar um Conselho Nacional alargado para tomar algumas posições de fundo. Isto que tem sido uma das críticas latentes no habitual a toda a oposição e em particular em relação à Renamo. Portanto, eu acho que isto é positivo, que esta reflexão não seja feita a solo, mas que haja um coletivo que reflita sobre estas matérias. Portanto, estamos parados que a Função da Câmara legitima uma decisão que ela poderia ter tomado sozinho, como já o fez muitas vezes. Claro. Dois, a cidade da Beira não foi destruída, não há nenhuma situação de desobediência civil generalizada, nem em Sofala, nem na Beira, pelo facto da Renamo se ter reunido neste local de Moçambique. Claro que a linguagem é muito dura, não é uma linguagem simpática, esta questão de se querem Satungira 2, vamos ter Satungira 2, vamos criar polícia. Pode entender isso como uma espécie de uma declaração de guerra? É pelo menos uma ameaça e é pelo menos preocupante que declarações sejam feitas nesse sentido. Mas a Dhlakama, nos últimos meses, tem sido muito hábil neste discurso do cajado e da cenoura. Ou seja, há a ameaça de Satungira, mas continua a haver sempre uma predisposição para o diálogo. As portas abertas para o diálogo. E portanto, para além da questão que já aparece uma nota protocolar de não vou regressar à guerra, há mais uma vez a questão da rediscussão, da descentralização, de uma nova linguagem em relação às próprias autarquias provinciais, em relação a um debate mais alargado das autarquias provinciais, no sentido de não ser uma lei apenas para as 6 províncias, mas para ser uma lei para todo o país, ou seja, mesmo
que o plano não esteja muito sofisticado, não seja uma linguagem muito sofisticada, mas há aqui claramente uma tentativa de dizer nós não estamos a fechar a porta ao diálogo, não estamos a fechar a porta a nada, isto continua em cima da mesa, estamos dispostos a discutir isso. E isto significa que dá uma deixa a Filipe Nyusi para agarrar nestes pontos, para se encontrar uma plataforma de discussão. A própria questão de se levantarem questões em relação ao Joaquim Chissano parece uma questão consensual que ambas as partes acham de algum modo esgotada a agenda do Joaquim Chissano e que a ser relançado este diálogo, a serem relançados os pontos do centro de diferenças, eles terão que passar, em última análise, pelo crivo de um debate a dois entre Nyusi e Dhlakama em relação a estas questões pendentes, quer as questões militares, quer as questões de despartidarização e as questões de equidade económica. Portanto, não obstante a linguagem muito pesada e em dissintonia com o clima de paz que todos os moçambicanos querem sentir, parece que há pontos positivos, que há um estender do tapete para o diálogo e que não foi fechada a porta a nada no entendimento que pode e que deve haver com o governo. Seja, vamos olhar a estratégia da outra parte. Portanto, ele não tem estado a fazer o seu papel numa lógica, como muito bem disse, de pressionar, e a ideia de, com uma mão, de tentar transmitir uma coisa e com a outra tentar obter outra coisa. Está aí subjacente quando o próprio líder da RENAM, a seguir a intervenção do seu porta-voz, diz que está disponível a encontrar-se com o presidente Nyusi. Portanto, na lógica de que vamos dar um muro com a mão direita, mas com a esquerda estamos disponíveis para conversar. Perguntava que tipo de estratégia é que está a haver da parte do presidente Nyusi na abordagem deste assunto, dele como líder da equipa governamental, é certo? Como é que acha que está a ser abordado? Não temos ouvido até agora uma resposta muito contundente no sentido de responder com radicalização a esta radicalização da RENAM, mas também não temos ouvido com a mesma veemência inicial na abordagem disto. Esta semana ele disse que estaria disponível a reunir com todos os partidos para revisitar a questão da paz, nunca se dirigindo em particular à RENAM. O que é que isto quer dizer? Bom, primeiro, creio que é preciso recuarmos para o ano passado, em que a questão crucial era ter a RENAM a participar nas eleições. E isto foi conseguido. Portanto, a partir... Uma paz substancial. Eu sempre disse aqui que não acreditava muito. Uma paz circunstancial. Mas aí tem um outro elemento. As reclamações que se seguiram mesmo na componente militar, eu creio que elas fazem parte de um elemento de estratégia. Ou seja, uma coisa é o efeito surpresa que a RENAM teve quando decidiu instalar-se em Santo Ingire, depois houve o que houve. Outra coisa é ela querer sair de cena agora para iniciar o conflito militar. Ou seja, aqueles espaços que provavelmente ela dominava pelo efeito surpresa, nestes meses todos que passam, eu creio que provavelmente já não deve ter o mesmo domínio. E creio que a polêmica sobre movimentação tanto das tropas governamentais como das tropas da própria RENAM, ela revela que há alguma dinâmica que está a acontecer no campo militar que faz com que, de fato, a estratégia militar para a RENAM neste momento torne-se mais complexa. Deixe-me só adicionar que a governadora de Sofala, a Maria Helena Taipo, vai visitar a partir de amanhã os distritos de Maringo, Xeringoma, Mwanza, por um período de 3 dias. O
que é que acha que está subjacente a este? Os espaços que a Renamo, isto é o palpite apenas, os espaços que a Renamo ocupava com mais propriedade há alguns meses, creio que neste momento já não o faz. Então, isto quer dizer que se ela tiver que recorrer à estratégia militar, provavelmente ela terá muito menos chances de sucesso mesmo como pressão do que antes. Claro, sempre existe aquela mística de que movimentos guerrilheiros têm, mas creio que neste momento a estratégia militar para a Renamo vai ser mais complexa. E por outro lado tem a componente política, ou seja, politicamente a Frelimo reprovou o projeto das autarquias provinciais e colocou a Renamo numa situação, eu até iria dizer numa isca, em que ela começou a alimentar a possibilidade de governar por esta via, que foi completamente eliminada. Então, neste momento, a Renamo está numa encruzilhada, ou seja, tem uma estratégia militar cuja implementação pode ser dúbia neste momento, mas por outro lado vai ter um problema sério de credibilidade, no sentido de que as promessas que ela fez sobre a possibilidade de governar as 6 províncias onde ela ganhou, não é tão simples assim de implementar. Então, o Estado fez junto do seu eleitorado. Então, o que que ela vai fazer com as suas bases neste momento? Então, ela está a ser posta numa situação em que ela está num sério risco de ter algum descontentamento das suas bases. Agora, pensando em termos mais amplos, eu acho que não é estratégico, sob o ponto de vista de estabilidade, colocar a Renamo numa situação de desespero. Acho que é importante, se de fato existe um compromisso com a paz, é importante encontrar alguma forma em sede de negociações para que a Renamo também não se coloque numa situação em que ela vai ter um problema sério com as suas bases. Porque, como eu disse, há um descontentamento existente por parte dessas bases. E em certos pontos é um descontentamento legítimo, em termos de exclusão e todos aqueles assuntos que nós aqui temos. Então, eu creio que, a par dessa estratégia, como disse, para derrotar a Renamo enquanto que partido, há uma componente social e política muito mais ampla que transcende a própria Renamo, que numa concepção de nós conseguirmos a paz e consolidarmos a paz, é preciso que se preste atenção, porque uma situação em que a Renamo eventualmente não tem controle das suas bases e eventualmente dos seus homens na componente militar, creio que também tem um forte potencial de instabilidade que depois pode ser difícil de gerir. Fernando, uma avaliação à estratégia do Presidente na abordagem deste assunto. Bem, eu penso que o Presidente, há uns tempos para cá, colocou toda esta questão, digamos que em banho-maria. E em banho-maria em dois planos distintos. Do ponto de vista da negociação direta com a Renamo, claramente, embora os canais de retaguarda e de porta de trás não tenham sido totalmente eliminados, há claramente como que um assobiar para o ar, no sentido de se avançar para este esperado encontro. E acho que isso é deliberado, no sentido de ver até que ponto e qual é o tipo de respostas que a Renamo vem dando a este aparente desinteresse de um encontro ou de um encontro só para... O que é que acha que está a determinar este aparente desinteresse? Se um Presidente em menos de um mês colocou isto no topo da sua agenda e encontrou-se de facto com o Presidente da Renamo, de repente se desinteressou. O que é que acha que está a determinar este desinteresse? Já lá vamos, Jeremias. Eu penso que está claramente a testar Afonso de Acama e a ver até onde vai
até onde vai Dhlakama nas suas reivindicações, nos seus atos e, sobretudo, em questões práticas. E até agora, este tipo de tática tem-lhe dado razão, ou seja, nada de dramático aconteceu até agora. Mas, claro que há alguns canais a ser alimentados, portanto, em paralelo, para que o rastilho não suba, para que a tensão não suba muito. Portanto, há um diálogo que é mantido por outras vias, no sentido de questões fundamentais não descarrilarem de todo. Por outro lado, há um problema, e agora claramente nós já pressentíamos isso, mas agora claramente temos uma melhor percepção. Todos aqueles problemas que nós antecipávamos da capacidade de independência de Filipe Nyusi de levar para a frente este diálogo sem interferências dentro da sua própria casa, agora é claramente evidente. É evidente no sentido de que teve um grande amargo de boca nos 2 encontros que fez com Dhlakama e não saiu incólume, não saiu ileso às críticas internas e às desconfianças internas que ocasionaram estes 2 encontros. Como segunda questão, o facto de se ter libertado do espartilho que um outro presidente do Partido Frelimo não o libertou totalmente para ficar, portanto, de mãos livres para este diálogo com Dhlakama, e ele continua a tatear os prós e os contras dentro da sua própria máquina, dentro da sua própria casa. No anterior presidente havia uma convicção, que manifestou em vários encontros até que teve conosco, e mesmo publicamente, a convicção de que Afonso Dhlakama não era propriamente uma pessoa de se ter em conta, porque era uma pessoa que se transformava de encontro em encontro. Há uma expressão que ele usou, de que Dhlakama não tem palavra. Acha que é esta ideia, esta convicção que foi que está a ser assumida também por Filipe Jacinto Nyusi relativamente a Afonso Dhlakama? Filipe Jacinto Nyusi acredita numa coisa muito interessante. Ele acha que psicologicamente 2 pessoas falando, 2 pessoas, isto é um bocadinho romântico, abrindo o seu coração, é possível encontrarem pontos de encontro e entendimentos que uma pessoa muitas vezes não imagina, porque não fala, porque não conversa, porque não se olha olhos nos olhos. Mas não tem falado desde fevereiro. Exato, pelos motivos, março, abril, maio, junho, estamos com 4 meses. Pelos motivos que eu estou a tentar explicar, é porque ele ainda não encontrou essa margem de manobra. Ou seja, qual é o ponto? Mas encontrá-la de onde? Na sua própria. Ele tem que ter a sua... De onde é que virá essa margem de manobra? Dentro do seu próprio partido, no sentido de ele estabelecer uma agenda clara daquilo que se pretende atingir com Dhlakama. Porque também, como ele diz, encontrar por encontrar não vale a pena. Encontrar para ter uma mão cheia de nada para oferecer não vale a pena. Já aconteceram 2 encontros. Então tem que ir para um 3º encontro em que saiam coisas palpáveis. Não pode só sair do encontro a dizer consegui que a Renamo tomasse posse no Parlamento. Não chega. É preciso que o presidente Dhlakama tome posse no Conselho de Estado. É preciso que haja eventualmente uma agenda em relação à descentralização. É preciso que haja uma agenda em relação à estrutura das Forças Armadas. Então, ele não tem que estar claro e tem que ter os poderes e os comandos para fazer isto e dizer: eu sou o chefe de Estado, eu decidi assim, é assim que vamos avançar, é este o pacto que eu estabeleci com Afonso Dhlakama. Há esta liberdade. Eu acho que, para nós que estamos de fora, começa a ser claro que ele não tem toda esta liberdade, que os espartilhos que existiam até ao Comitê Central, alguns foram dissipados, mas continuam a estar lá. Não é por acaso que um bocadinho sem grande
alarde tem havido todas estas substituições de primeiros secretários nas províncias, exatamente para ele tentar pôr uma máquina muito mais favorável a si, e mesmo assim ele está muito desconfortável com uma máquina que não lhe obedece, que não faz as coisas na maneira como ele gostaria que fosse. E isto não é só ao nível do partido, é ao nível do governo. Este ainda é um governo de muitos compromissos, não é um governo que age na sua esfera de Mas que ainda não é um governo na imagem do seu líder. As chamadas presidências abertas, há algum desconforto no modelo, porque ainda é um modelo anterior, ele gostaria de ter outro modelo de diálogo, de visitas às províncias. Portanto, há uma série de contradições e de entraves que bloqueiam muito a sua ação e a sua visibilidade como um novo presidente. Muito bem, vamos certamente continuar a problematizar este assunto. Vamos avançar para o terceiro tema que elegemos para esta noite, José Jaime, a detenção dos gestores de águas da região do Maputo, uma empresa pública. Ainda esta semana, na última semana, tivemos um encontro foi esta semana mesmo, com o Presidente do Tribunal Administrativo, em que se referia, eu lhe perguntava como é que está a situação ao nível do aparelho do Estado, dos desvios de fundos do Estado, a dizer que ainda eram muito significativos, portanto, estes casos de desvios de fundos do Estado. Cá está então mais um caso deste, queria ver o seu comentário. Bom, é uma gota no oceano, nós olhamos porque existe oceano esta forma gota em gota. Esta forma de desvio de fundos que é mais explícita, é mais visível, mas existe outra forma pior, né? Que aliás, neste caso inclui-se também participação económica ilícita. Existe de abuso de cargo e de confiança, participação económica em negócios e falsas declarações perante exatamente. Existe outra forma muito mais sutil, que é justamente a drenagem de fundos do Estado, usando empresas e de outras formas, e muitas vezes sob a capa de um funcionamento normal dos sistemas. Ou seja, se eu for a ver os passos em si dados, parece que tudo está certo, quer dizer, todas as regras foram usadas, mas, de fato, houve desvio de fundos do Estado. Então, o grande desafio, de fato, neste momento, é nós termos um sistema que não se fica apenas numa análise geral de como é que o sistema funciona, mas também entender as sutilezas das novas formas que surgem, como, por exemplo, a criação de empresas que muitas vezes drenam fundos do Estado. Aliás, o CIP fez um estudo em que mostra que de forma crescente as elites políticas estão a participar em sociedades anónimas. Ou seja, o nome delas não vem lá, mas são empresas que de várias formas podem intervir em atos ilícitos como esses de desvio de fundos do Estado. Então, creio que é importante que as instituições de controlo, como o Tribunal Administrativo e o próprio GCCC, de fato sofistiquem muito mais os seus métodos para que possam detectar esses casos que cada vez mais vão se tornando mais sofisticados. Fernando. Bem, em primeiro lugar, e como sempre, é preciso vontade política para estas coisas avançarem. Sempre foi considerado muito positivo a nova face do Tribunal Administrativo, nomeadamente em relação à Conta Geral do Estado e em relação às auditorias sistemáticas em instituições do Estado, isto com um grande apoio externo, porque foi considerado que isto era fundamental na moralização das finanças públicas. Claro que aqui estamos num render da guarda, há uma nova administração, apesar de ser do mesmo sinal político, mas não deixa de ser uma nova administração que está a tomar as rédeas
da coisa pública e, habitualmente, também nestas coisas isto permite que muitos casos que estavam dormentes, que não andavam, alguns deles, pelo menos, venham a público. Isto em paralelo com uma reestruturação muito grande que se tem feito ao nível do aparelho de Estado, no sentido de se controlar as finanças públicas. Eu acho que o SISTAF foi não obstante as críticas que continua a haver ao sistema, portanto, toda esta maneira informática dos pagamentos são questões importantes, eliminaram muitos funcionários fantasmas no aparelho de Estado, mas é um trabalho que não vai acabar amanhã. Agora, a grande pecha, e aqui parece que não estamos a avançar muito, e o Zé Jaime abordou isto do outro ângulo, é a questão do procurement. A questão do procurement, ou seja, dos concursos do Estado. Eu acho que já fizeram as leis, tentaram dotar dos mecanismos. Onde há volumes enormes de dinheiro, há obviamente todos os artifícios possíveis para... digamos, o elemento de corrupção continua muito mais forte do que a arma do Estado. Esta questão das sociedades anónimas, das sociedades dos familiares, dos leaks, dos concursos públicos, das propostas que são colocadas, destinadas a serem as propostas ganhadoras de todos os concursos, quer de material de escritório, de equipamentos, de coisas informáticas. É verdadeiramente escandaloso aquilo que se passa no Estado, e não me parece que a esse nível estamos a avançar muito. Aquilo que eu vejo avançar é que há cada vez mais anúncios de concursos públicos, mas em relação à sua transparência e à forma como se desenrolam os concursos, a CTA tem uma montanha de protestos todas as semanas daquilo que se passa nos concursos, nos mais variados ministérios, institutos, que são claramente concursos feitos para um vencedor antecipado. E aqui, mais uma vez, é preciso haver vontade política para que se desmantele este clientelismo, porque depois aqui o sistema é um sistema clientelista em que o próprio Partido Frelimo beneficia desses concursos, porque uma parte das comissões, das isenções, vão parar ao financiamento partidário. Não é a Frelimo que inventou estes esquemas. Estes esquemas existem nos Estados Unidos, na Itália. Pois, basta olhar para aquilo que está a acontecer com o José Sócrates em Portugal e percebe-se... Absolutamente. Aliás, é lá que uma também... conta está em nome do primo, depois uma empresa em nome do amigo, enfim. São esquemas, muitas vezes, complexos, super complexos. O partido tem que sobreviver, o partido tem que se adaptar às novas fases e, portanto, inclusivamente, criam-se braços legais para que uma parte da vitalidade económica do país vá beneficiar o partido e alimente essa máquina partidária para que ganhe eleições e para que os seus militantes se mantenham no poder. Muito bem, vamos terminar mesmo por aqui, o nosso tempo já esgotou. Ficando já então marcado esse novo encontro para próximo domingo. Fica então para acompanhar, eu penso que ao nível dos nossos noticiários vamos ter a ocasião de acompanhar este episódio em torno do presidente do Sudão. O que é que de facto vai suceder na África do Sul nesta 25ª Cimeira da União Africana, se os líderes, os seus pares ao nível da União Africana se o entregam de facto às autoridades do Tribunal Penal Internacional ou vão proteger. Fica então esta dúvida. Nós temos uma equipa lá acompanhando este assunto. Francisco Mandate e Pedro Wamba estão na África do Sul. Acredito então que daqui a mais alguns instantes no Jornal da Noite possam então trazer mais elementos relativamente a esta matéria. Foi um prazer ter-vos aí desse lado. Marcamos então desde já novo encontro para o próximo domingo aqui neste espaço.